Meus amigos, pedimos aos nossos diletíssimos mentores espirituais que nos ajudem, nos amparem para o nosso estudo de hoje, que ele seja bastante proveitoso. Nós gostaríamos de falar um pouco hoje a respeito da família, pais e filhos, conflitos familiares que se tornaram alarmantes no nosso mundo. Homens, mulheres e filhos sempre tiveram problemas, mas o mundo moderno nos trouxe exigências que tornaram a vida familiar mais difícil. É o clima de insegurança que nós vivemos, são as facilidades econômicas, são as drogas e os acenos que o mundo nos faz para nos levar à perturbação. Por isso, meus amigos, precisamos ter a nossa cabeça muito bem ajustada no lugar para que possamos cumprir com a nossa missão terrestre o melhor possível, com maior galhardia, maior seriedade, para que não comprometamos a nossa trajetória espiritual com erros graves. Em geral, os pais amam os filhos, como regra geral. Mas pais e filhos são espíritos em patamares evolutivos diferentes. E essas diferenças evolutivas trazem conflitos, trazem choques. E isso é previsto na pedagogia universal. A justiça divina permite esses atritos para provocar o progresso, porque da discussão nasce a luz. Quando os cônjuges debatem, quando pais e filhos debatem, alguém há de deixar alguma claridade e todos ganham com isso. Os pais generosos que amam os filhos, eles levam aos seus rebentos orientações preciosas para a vida em sociedade. Eles não se negam a falar do Cristo, a dar a esses filhos não só uma ideia de cidadania, de engrandecimento humano, mas também de valores espirituais. E esses pais, na sua ação, na execução da sua vida, ele passa exemplos positivos para esta prole. Ele assumiu e trabalha por dar conta. Na outra ponta, nós temos aqueles pais que são partidários da liberdade total. Acham que os filhos, mesmo de tenra idade, devem fazer suas escolhas. Não tem tempo nem vontade de falar do Cristo em casa, aos familiares. Mantém uma distância de qualquer temática filosófica, espiritual, que seria muito útil na vida dos familiares. E dão exemplos de egoísmo e de materialidade. E às vezes supondo que o que fazem está bom demais, porque acham que se o pai tem posse é encher a mão dos filhos de facilidade. E às vezes os filhos não têm maturidade para conduzir essas facilidades e precisam de ajuda. Esses pais não são um bom exemplo para ser seguido. Nós, sem dúvida, sabemos
que os filhos pertencem primeiro a Deus, segundo a eles mesmos, terceiro à sociedade. Mas, para nós, pais, a responsabilidade da orientação. Se o filho não aceita a orientação, é outra coisa. Mas nós temos o dever, nós nascemos na terra a braços com essa responsabilidade. Nós vemos jovens casadoiras assim num entusiasmo enorme de ter um filho. Sabe por quê? Porque prometeram antes da reencarnação esse socorro a espíritos em situação difícil. E essas almas femininas trazem o coração angustiado no desejo de ajudar aquele amor que está sofrendo no mundo espiritual. Então traz aquele ardente desejo da maternidade. E às vezes, nós até criticamos, nós está vendo essa menina de 14 anos já é mãe. Nós precisamos enxergar um pouco além. Por quê? Porque essa pressa da maternidade na mulher tão jovem, adolescente, a maternidade na adolescência, não é a melhor época. Aquele organismo precisa amadurecer o corpo e a cabeça para encarar uma experiência tão difícil que é a maternidade. Então, meus amigos, a responsabilidade é nossa, de pais, e haveremos de ter problemas de consciência muito grandes se nós relaxarmos com essa responsabilidade de não darmos aos nossos filhos as orientações e principalmente os exemplos, porque o exemplo fala mais que as palavras. Um ato digno fala como um grande alto-falante para o mundo. A doutrina espírita é, por excelência, a filosofia que nos explica todas essas coisas, que vem fartamente nos socorrer nas dúvidas, pelos conflitos entre os pais e filhos. Por quê? Nós chegamos na Terra com problemas mal resolvidos no passado. E nós vivemos numa roda reencarnatória no ambiente que nós merecemos, com os mesmos espíritos. É muito comum marido e mulher voltarem a viver na Terra nessa mesma situação. E às vezes com os mesmos filhos. Isso é muito comum. Porque os espíritos evoluem em grupos. Todos nós somos, cada um de nós é parte de um grupo de espíritos. Que a maioria está no mundo espiritual. 10% está na Terra. São os familiares. 90% do mundo espiritual. E nesse grupo há espíritos adiantados que nos visitam, familiares do mundo espiritual, às vezes de belíssimas expressões espirituais. Os amigos, é um momento de felicidade muito grande receber a visita desses entes queridos, almas majestosas, espíritos já muito adiantados para o nosso entendimento, as nossas modestas expressões espirituais. É muito comum, quando a gente deixa a Terra, uma recepção calorosa que essa parentela nos oferece. E nessas oportunidades é comum virem para participar desse conclave de boas-vindas no nosso retorno à parte espiritual, esses espíritos adiantados. Posso dizer aos amigos, de experiência pessoal, é motivo de grande ventura abraçar essas almas celestes. São simples, humildes, mas generosas de coração e de grandes conhecimentos científicos. São almas sábias
mas não obstante essa grandeza, os amo profundamente. Tem por nós um carinho enorme. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem: mas quando eu deixar a terra, será que eu vou para aqueles umbrais terríveis que André Luiz refere nesse seu dogma? Meus amigos, se nós não tivéssemos esses diletíssimos parentes espirituais, que foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, eras e eras seguidas, eles não nos deixarão ao abandono. Aqueles espíritos que pairam naquelas regiões terríveis, tenebrosas, ali são porque querem, porque são rebeldes, porque são insensíveis e amantes do mal. Então, como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Jesus disse: o Espírito sopra onde quer. Então, a nossa parentela espiritual nos aguarda com muito carinho a todos nós. E os amigos vão me contar depois como foi aquela recepção de boas-vindas. Estou curioso de saber quais foram os visitantes siderais que vieram trazer o seu abraço. Se nós queremos ser felizes com os nossos filhos, trabalhemos desde cedo para extirpar deles a vaidade ingênua, a maldade, o egoísmo, todas as mazelas espirituais que esses nossos filhos trazem para o mundo, mas desde cedo mesmo. Como diz o ditado matuto, é de menino que se torce o pepino, é de menino que se torce o pepino. Então, muito cedo, quanto mais cedo possível, trabalharmos a extinção das más inclinações dos nossos pimpolhos. E aí vem, meu amigo, o segredo da vida espiritual que a gente não aprende na escola. Aprende com os cabelos brancos e com os longos anos de vida. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez com o Espírito que volta à Terra, duas coisas para nós bem analisar. A primeira coisa é passar aquele Espírito, mesmo que ele seja um Espírito com muitos compromissos inferiores, em situações temerárias, ele, ao renascer na Terra, como é que ele surge? Um bebê, uma criança de tenridade. Vocês já viram coisa mais bonita do que uma criança de tenridade? Aquele bebezinho rosado, bochechudo, que é a cara do pai. Eu nunca vi dizer a cara da mãe, ser a cara do pai. Então, aquele espírito, ele, ao chegar à Terra, ele passa pela inocência da infância, pela candura, pela aquela expressão de angelitude que é o bebê. E vai até os 7 anos como um ser lindo. Não há coisa mais linda do que uma criança, principalmente uma boa criança. Então, esse é um truque da vida, e aí nós chamamos Deus de vida, para ajudar o espírito numa situação difícil, para que ele se reforme. Então, se mais tarde ele cresce, envereda pelo mau caminho, é por conta própria. Porque a primeira oportunidade foi da inocência angelical do bebê, da criança de tenridade. Número 2. Deus coloca ao lado daquela criança um anjo de guarda chamado mãe, que é aquela criatura que se imola, ela mata e morre pelo filho, ela é de uma doação total. Nunca o homem vai descobrir os vínculos entre mãe e filho.
ela carrega 9 meses nas suas entranhas aquele irmão espiritual que ela passa a amar intensamente. Ele é capaz de tudo por ele. E uma terceira coisa, que essa é muito importante no nosso estudo. Quando nós dizemos desde cedo procurarmos, assim como o dentista arranca um dente, nós fazermos algo parecido com as más inclinações dos nossos filhos de eternidade. Extirpar pela raiz os seus males de vidas passadas. O egoísmo, a maldade, os maus sentimentos, as vaidades tolas e tudo mais. Agora, Deus, na sua infinita sabedoria, que nós não sabemos, mas aprendemos com a espiritualidade, do 0 aos 7 anos, os pais são os heróis dos filhos. Até os 7 anos, o filho, o menino, acha que o pai é o seu super-herói. Então, eles estão receptivos, porque os órgãos não estão desenvolvidos. Então, o espírito está em processo de reencarnação até os 7 anos. Então, ele está receptivo. Num passado remoto, quando eu trabalhava em escritório, havia uma coisa escura chamada papel carbono. Vocês não eram nascidos ainda, né? Papel carbono se colocava, datilografava, né? Então, a criança de eternidade, ela é como uma folha de papel carbono virgem. E nós, pais, vamos imprimir nessa folha de papel carbono os caracteres positivos do homem do futuro. Isso nos cabe fazer. É um trato de psicologia, esse esforço do 0 aos 7 anos, que a natureza, e aí eu chamei Deus de natureza, prepara os nossos eventos, os nossos escritores, para receber esse investimento. E é criminoso o pai que se mantém insensível e indiferente para esses filhos durante essa época em que ele está receptivo, ele está comprador de ideias, de pensamentos, e vendo o pai, na mãe, aqueles seres maravilhosos que tudo sabem. E por isso que a criança todo dia pergunta por quê? Aí você dá uma explicação, mas por quê? Aquela vontade de saber. Então nós temos o dever de semear as boas sementes nessa hora. É uma falta grave de nós, pais, não termos tempo para falar de Jesus com os nossos filhos. Isso é cafona, isso é de antigamente. Não, meus amigos. Jesus é do futuro. Jesus é o futuro que nos aguarda. Todos nós, habitantes, 7 bilhões de habitantes desse planeta, temos que nos espelhar na figura do Cristo, estudar os seus ensinamentos para poder viver esses ensinamentos. Porque se não estudarmos, não viveremos. Nós achamos que quando os órgãos se desenvolvem, o espírito acaba de dominar o corpo. Agora eles têm, depois dos 7 anos, um domínio do corpo, cada vez mais. E aí ele já deixa de ver os pais como aqueles ídolos. Aí começa a dizer, pois é, eu acho que meu pai está meio superado, ele agora já não está acertando tanto. A minha mãe está tudo quadrada. Aí começa aquele espírito colocar para fora a sua personalidade, a sua real personalidade, aquela personalidade profunda que estava adormecida devido aos órgãos não desenvolvidos do corpo físico. E a partir daí, qual é a nossa posição de pai? É a exemplificação. Falar de algo aos nossos filhos
através dos exemplos. Não mais aquela fulaninho tira a mão daí, desce daí, não sobe. Aquelas orientações objetivas não cabem mais. Então os filhos vão ler a mensagem do nosso exemplo. Muitos pais acham que o filho é apenas uma criança inocente, e é uma concepção extremamente temerária. Porque, pensando dessa forma, esse pai ou esses pais, para registrar bem pai e mãe, deixam de aproveitar aquele período sazonal de 0 a 7 anos para imprimir, para lançar boas sementes no coração. Então acha que o filho é uma criança inocente, que não tem nenhuma maldade. Mas há crianças que xingam, que chutam, que maltratam os animais, que destroem os brinquedos. E vejam que nem todas as crianças são assim. Mas as que são, demonstram ser um espírito primitivo, precisando de boas orientações para bem aproveitar a sua existência, a sua encarnação. A nossa encarnação, meus amigos, é uma preciosidade. Nós nos lastimamos das lutas da vida, todos nós. Procuramos os médicos para chorar nossas pitangas, os psicólogos para chorar as nossas amarguras subjetivas. Nós buscamos esses profissionais porque às vezes não aguentamos a vida. A vida parece um tremendo torpor, uma luta desigual. E não é verdade. Deus dá o frio conforme o cobertor, diz aquele samba do Adoniran Barbosa. Nós, meus amigos, temos a cruz que podemos carregar. Nós não somos débeis e frágeis. Deus sabe o que faz nas nossas vidas. Então, meus amigos, a responsabilidade da educação moral do filho é uma responsabilidade não somente da mulher. A mulher, os direitos entre homem e mulher são iguais, mas as funções são diferentes. O homem tem suas funções, a mulher tem a sua. Ela, por ser o médium da vida, a mulher tem este dom, esta possibilidade de materializar um espírito a longo prazo. Os médiuns de defeitos físicos, nós temos disso uma grande experiência pessoal, eles materializam um espírito que fica no máximo 2 horas. Nós tivemos companheiros espirituais materializados por até 2 horas. Depois não ficam mais, vão embora. Mas a mulher faz isso a longo prazo. Ela materializa o espírito, ele fica 60, 80, 100 anos materializado aí entre os homens. Essa é a responsabilidade, a função feminina. Mas não basta ser pai, diz o ditado, precisa participar. Mas a responsabilidade maior é a da mulher. Ela já vem de berço com o potencial educador das facetas do seu filho, do espírito que ela trouxe para a terra. E ela se une a ele até o fim da vida. Até o fim da vida dela, porque geralmente ela deixa esse mundo antes dele. E, meus amigos, mãe é mãe. Porque mesmo do mundo espiritual, as mães continuam a se debruçar do amparo aos filhos que deixaram encarnados na terra. As mães espirituais são almas excepcionais. Elas são co-criadoras em plano menor. Palavras de Emmanuel. Deus é o criador do plano universal. E as mães criam no plano menor. E assumem as suas criaturas de forma extraordinária.
Meus amigos, existe um ponto doloroso desse estudo sobre os conflitos familiares, que são aquelas situações em que congenitamente o pai não tem simpatia pelo filho, que um filho não tem simpatia pelo pai. Não há explicação humana por isso. Todas as explicações materialistas são falhas, não têm substância, não convencem. Apenas a reencarnação nos mostra por que razão aquela mãe e aquela filha não se dão. Eu conheci uma família vizinha da minha adolescência, que mãe e filha eram duas inimigas. Elas não chegavam às vias de fato, mas viviam de hostilização recíproca. Por que razão? Porque o chefe da família dividira o coração daquelas duas irmãs espirituais no passado. E elas voltaram como marido, mulher e filha para sublimar o amor. Para que o amor humano fosse substituído por um amor espiritual. Mas nós somos espíritos reincidentes dos mesmos erros. Nós cometemos erros muito graves no passado, hoje cometemos esse mesmo erro um pouco melhor, porque evoluímos. Nós cometemos equívocos graves, parecidos com os passados, mas menos graves na atualidade, devido à nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, esse é um ponto doloroso que acontece entre pais e filhos. E não há outra explicação a não ser o processo reencarnatório. Porque aqueles lindos bebês que nós recebemos no lar, as flores do humano, que Deus nos manda, eles são espíritos egressos de longas eras, onde nós tivemos situações as mais variadas, às vezes grandes amizades. E nós vemos isso entre pais e filhos. Pais que são profundos amigos dos filhos. E aqueles casos, como aquela vizinha nossa, que era apenas a mãe e a filha, o pai faleceu, e elas não se davam bem, viviam de rixa. E uma vez a moça estudou, formou-se em medicina, casou-se com um médico, saiu de casa e não convidou a mãe para ir à casa dela, nem para ir ao casamento. Ela teve filho, casal de gêmeos, não convidou a mãe para ir conhecer os netos. Um desentendimento, um amargor, uma aversão inexplicável pelos meios comuns. Mas quando nós recorremos aos ensinamentos espíritas, nós ficamos esclarecidos das causas. É que nós voltamos a coabitar com os inimigos do passado. Deus faz isso para aprendermos a amar os nossos inimigos. É fácil? Não é. E é por isso que Deus nos dá o esquecimento do passado. Muitas pessoas reclamam, mas eu não lembro desse passado. Mas como Deus é bom. Jogando um véu sobre o nosso passado, nós surgimos no mundo cheio de direitos, cheio de vontades reprimidas, e não conseguiríamos dividir o leito com um inimigo terrível do passado. É por isso que os casais se desentendem tanto. Há rixas terríveis entre os cônjuges, mas nos cabe superar essas dificuldades, porque não podemos ficar retidos às sementes amargas do ontem.
Precisamos semear flores, pétalas de rosa no caminho que vamos pisar para a nossa ventura espiritual. Tempos virão, amigos, em que estaremos na vida cósmica, abraços com todos esses elementos hoje considerados perniciosos, que punem, que fazem sofrer a nossa sociedade através dos assaltos, através das drogas, através das fraudes, através dos meios políticos. Estamos em época de eleição e nós vemos tanto cinismo nessas propagandas políticas daquilo que não vão fazer, que mentem para obter a confiança do eleitor, mas que não agem com sinceridade, porque nós sabemos que muitas promessas são inexequíveis, impossíveis de serem realizadas. Assim, meus amigos, também é o nosso passado. Deus joga um véu sobre esse passado para que nós possamos continuar de cabeça erguida. Porque se nós soubéssemos de quantos erros graves cometemos no passado, nós perderíamos a nossa tranquilidade. A nossa menor evolução espiritual nos faz, ou nos fez no passado, cometer muitos erros, que continuamos cometendo, porque nós somos espíritos imperfeitos. As almas nobres nos perdoaram e nos perdoam quando um familiar nosso, a quem prejudicamos no passado, e que ele é uma alma generosa, ele nos perdoa. Mas os espíritos atrasados rixam conosco. Esses se insurgem como nossos desafetos. Às vezes, almas que deveriam se amar profundamente se colocam em lados opostos, como lutadores no ringue de boxe, para disputarem não sei o que de uma forma animalesca. Mas, meus amigos, Jesus não nos deixou órfãos. O Mestre sempre ilumina o nosso caminho, as nossas vidas, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos, estudando o Evangelho do Cristo, sabermos melhor conduzir a nossa vida, especialmente a nossa vida em família, que não é uma tarefa fácil nesse mundo difícil que nós vivemos. Hoje, a nossa sociedade enfrenta a mildadas vezes gravíssimos problemas no campo do relacionamento humano. Nós saibamos perdoar, compreender o nosso próximo, levarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo pelos nossos entes queridos, na terra como no mundo espiritual. Que o Mestre nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.